Olá, este é o segundo de 3 vídeos sobre o dramaturgo romeno-francês Eugène Ionesco. No primeiro vídeo eu introduzi a vida e a obra de Eugène Ionesco, nesse segundo vídeo eu vou falar de aspectos críticos da sua obra e no terceiro vídeo eu vou fazer uma análise da cantora careca. Bom, antes de começar, eu queria dizer que este vídeo sobre as discussões críticas em torno de Ionesco está baseado na tese da minha ex-orientanda, Viviane Araújo da Costa Pereira, que hoje é professora da Universidade Federal do Paraná e que, na verdade, seria convidada para o nosso curso. A tese dela chama da teoria da derrisão a derrisão da teoria e está disponível no banco de teses da USP. Ela vai fazer 2 participações especiais no final desse vídeo, mas eu aconselho vocês a lerem a tese de qualquer forma, que é muito divertida, bem mais divertida que este vídeo aqui. Bom, eu vou começar aqui falando da ideia do teatro do absurdo, a qual eu me referi no vídeo anterior. Na verdade, esse nome não corresponde a nenhum movimento pré-concebido, como manifesto, por exemplo, como o movimento do surrealismo. Ele é muito mais uma convergência estética de vários autores, Ionesco, Genet, Beckett e Adamov, que produziram um teatro de vanguarda entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 50. Essa convergência estética foi teorizada e fundamentada pelo crítico britânico Martin Meslin, no seu livro clássico de 1962, O Teatro do Absurdo, que está traduzido para o português. O absurdo que nomeia esse movimento não se refere apenas à forma, o que foi possível observar nos diálogos muitas vezes incoerentes que vimos no exemplo de La Leçon. Eu não sei se vocês lembram que existia um visconde, né, que não sabia diferenciar um F de um F? Bom, mas esse absurdo não se refere apenas a esses diálogos incoerentes, mas também ao tema, ao retratar a falta de um sentido maior para as ações e para as relações humanas. A ideia de absurdo na qual se baseia Esslin remete a Albert Camus, especificamente ao ensaio O Mito de Sísifo, onde ele discute o suicídio como a possibilidade da fuga do absurdo da existência. Eu já me referi a Camus en passant nas aulas sobre Beckett e Genet, mas aqui eu gostaria de me estender um pouquinho mais sobre esse assunto. O absurdo para Camus começa com uma extrema solidão, que pode ser causada pela morte de alguém, por uma separação ou por uma depressão. Essa extrema solidão leva à percepção de um divórcio do homem com a natureza, do homem com o homem, da mulher com a mulher, do homem com a mulher, é uma separação da pessoa com a sociedade no geral. Ele percebe que já não tem conexão com o mundo, com os outros, e que, portanto, não há um sentido comum que nos ligue. Um Deus, por exemplo. Bom, se sofremos, se sentimos alguma dor, nada disso faz parte de um plano maior. Nós vivemos gratuitamente, por nada. Claro que boa parte de nós ignora ou prefere ignorar esse absurdo da existência e finge que tudo isso tem sim um sentido. Mas se em algum momento nós decidimos encarar o fato de que isso não tem sentido, nós nos vemos frente a 2 opções. Ou nos matamos, porque viver para quê? Ou a gente encara viver como pessoas absurdas. A pessoa absurda quer viver nesse mundo sem sentido, mas as suas convenções, quando ele percebe que esse sentido não existe mais, começam a ser abaladas. Então, quais são as convenções nas quais o homem vive? Por exemplo, o amor, o casamento, a religião, o trabalho, as leis. Bom, nas peças de Camus, as personagens se sentem sós, reconhecem esse absurdo da existência, questionam e depois rompem com as convenções estabelecidas pela sociedade. É o caso de uma das peças mais conhecidas de Camus, Calígula. Calígula é um imperador romano que perde a sua irmã, que era também a sua amante, Drusila, e conclui que a vida não tem mais sentido nenhum. E assim começa a governar Roma de forma totalmente disparatada,
matando todos os nobres, meio que de forma aleatória, ou dizendo para os seus subordinados que ele precisa que tragam a lua para ele, por exemplo. Embora essa personagem seja absurda, a história não parece absurda para nós espectadores. Por meio de uma narrativa convencional e pelo respeito a todas as convenções do teatro, é possível entender como as personagens se deparam com a solidão, chegam à conclusão que a vida é absurda e começam a tomar essas atitudes aparentemente subversivas na sociedade. Nós, como espectadores, entendemos o seu sofrimento e vemos sentido em seus atos. Já os autores do teatro do absurdo vão um passo além e expressam a absurdidade da existência por um repúdio às convenções do próprio teatro. Bom, já falamos do repúdio às convenções no caso de La Leçon, onde a narrativa não existe propriamente. A única coisa que acontece é que uma aluna vai ter aula particular com um professor que fala um monte de incoerências. Já o tempo nessas peças circulares, com um fim que é idêntico ao começo, ou seja, qual é o começo dessa peça? Uma aluna chega para a aula particular. O fim vai ser outra aluna chega para essa aula particular. Bom, nessas peças em que o fim é idêntico ao começo, o tempo é totalmente derretido, usando uma imagem surrealista. Bom, a gente ainda não falou do lugar, que na verdade até que tem uma unidade nessas peças do teatro do absurdo. Porém, como a narrativa não tem unidade nem o tempo, o lugar acaba ganhando não um status de lugar representativo de algum lugar real, mas ele acaba tomando o lugar de uma alegoria. Bom, na peça que vimos faz 2 aulas atrás, Esperando Godot, nós vimos uma espécie de fusão entre essas duas estéticas, a estética do teatro filosófico de Camus e a estética do teatro do absurdo. Por um lado, nós vemos essa estética do teatro filosófico porque realmente nós somos apresentados ao sofrimento das personagens, somos apresentados à sua solidão, à espera de algum sentido para a sua existência, o Godot, ao fato de que esse Godot não vem, então não tem nenhum sentido. E entendemos, por meio dos diálogos, como as personagens chegam à percepção desse absurdo da existência, ao fato de que a vida não tem sentido, que Godot não vem. Eles, inclusive, tentam se matar e não conseguem, e decidem, de alguma forma, viver nesse mundo absurdo no qual Godot não chega. Na verdade, Esperando Godot é totalmente baseada, ou eu não sei se deliberadamente, mas vocês veem que é quase colada à reflexão de Camus. Mas aquilo que é uma tragédia absoluta nas peças de Camus é um esquete de palhaços na peça de Beckett. O tempo em que essa tragédia se passa é totalmente líquido. E as personagens, na verdade, eles são intercambiáveis. Então, não dá para dizer que são um homem ou uma personagem específica. Assim, há tanto a apresentação filosófica da absurdidade, de uma maneira convencional, pela narrativa e pelos diálogos, como uma encenação da absurdidade. Já no caso das primeiras peças de Ionesco, não vimos personagens que se sintam solitárias e que se sintam separadas de um sentido da vida, se sintam separadas de um Godot, por exemplo. Por isso, Emmanuel Jacquard, em Le Théâtre de Dérision, Beckett, Ionesco, Adamov, de 1998, propõe deixar de lado o termo teatro do absurdo de Esslin e adotar a expressão cunhada pelo próprio Ionesco de teatro da derisão. Pensa na derisão como uma atitude que implica um julgamento de valor pejorativo ou negativo que se manifesta pelo escárnio, pelo desprezo e pelo riso mordaz. Essa decisão é de certa forma ligada ao que nós conhecemos como cômico. Ora, mas o que era o cômico no teatro clássico? A gente já viu isso. Nas peças de Molière,
Uma personagem se apega a uma coisa material e é cega ao que acontece nas relações humanas. Nós rimos da sua cegueira, ou seja, da falta de compreensão do que está acontecendo. Em La Leçon, a aluna é cega em relação ao que o professor ensina. O professor é cego em relação à absurdidade do que ele ensina, já que, se vocês não repararam, um F é exatamente igual a um F. Fevereiro é igual a fevereiro. E março-abril é igual a março-abril. Etc, igual, etc, etc. E, sobretudo, digamos, nós somos cegos em relação ao sentido dessa situação que estamos assistindo. Para nós, não faz sentido nenhum que a aluna queira ouvir aquilo que o professor quer ensinar. Assim, a cegueira das personagens de mulher é levada ao limite máximo. Todos aqui somos cegos, o que não é necessariamente engraçado. Pelo contrário, a nossa cegueira generalizada é trágica. A questão da relação da tragédia dentro da comédia também faz parte do teatro clássico. A personagem principal das comédias de mulher vive uma tragédia. Ela sofre porque não tem o que ela quer e é capaz de incomodar todas as outras personagens para obter aquilo que ela quer. Por outro lado, as personagens incomodadas também sofrem, e nós rimos da sua cegueira em relação a esse sofrimento. Ora, no caso de La Leçon, o professor sofre tanto por não ser entendido pela aluna que ele simplesmente a mata. E aí, não é tão fácil rir da morte. É um cômico, novamente, levado ao extremo. O próprio Ionesco, em sua obra crítica, que só poderia se chamar Note et Contre-Note, que será em breve lançada pela editora Martin Claret com tradução da minha ex-aluna Viviane. O Ionesco, nessa obra, se refere a essa experiência de levar o teatro aos seus limites. Antes de lermos um trecho desse livro, eu gostaria de deixar o convite aqui, feito pela própria Viviane, para vocês lerem esse livro. Fala aí, Vivi. O Nota contre Note não é exatamente a entrada mais habitual, né, na obra do Eugênio Ionesco. Normalmente o que a gente tem é uma entrada pelo teatro, né, especialmente a cantora careca, La Cantatrice Chauve. Mas o Nota contre Note ele traz umas coisas bem interessantes, que dá para pensar uma teatralidade que vai além do teatro, né? Esse foi o meu trabalho na tese, de buscar essa teatralidade nos textos críticos. Então o Ionesco é um cara que sempre ele não se furtou ao debate sobre a obra, tentando cravar mesmo um lugar ali, né? E aí, nesse não se furtar ao debate, ele foi muito combativo. Então os textos dele trazem uma característica muito própria do teatro, que é o diálogo, né? Então, todo texto crítico, ou quase todo texto crítico, ele tem ali uma porção de diálogo, de embate, de disputa com o outro. E aí esses textos circulavam em jornais, sobretudo, e depois foram reunidos neste volume, que é o Nota contre Note. Um volume que tem depoimentos, ele é muito fragmentário, assim, mas que dão uma ideia da produção do autor nos anos 60, sobretudo, né? Nesse primeiro momento de incursão pelo teatro. Bom, agora então eu vou ler um trecho desse livro, Note contre Note, onde ele se refere a esse cômico que é tão cômico que não é mais cômico. É outra coisa, algo desconhecido, que estava para além dos limites do teatro. Se então o valor do teatro estava na ampliação dos efeitos, era preciso ampliá-los ainda mais, sublinhá-los, acentuá-los ao máximo. Levar o teatro além dessa zona intermediária que não é nem o teatro, nem literatura, é restituí-lo a seu lugar próprio, aos seus limites naturais. Era preciso não esconder os cordões, mas torná-los ainda mais visíveis, deliberadamente evidentes, ir a fundo no grotesco, na caricatura, além da pálida ironia das espirituosas comédias de salão. Não comédias de salão, mas a farsa, a charge paródica extrema. Humor sim, mas com os meios do burlesco, um cômico duro, sem finesse, excessivo.
Não comédias dramáticas, não mais, mas voltar ao insustentável. Levar tudo ao paroxismo, lá onde estão as fontes do trágico. Fazer um teatro de violência, violentamente cômico, violentamente dramático. Mas o que são realmente esses limites? Vou terminar esse vídeo com uma outra explicação da Viviane, que já vai introduzir a gente no universo da cantora careca, tema do próximo vídeo. E aí no texto L'Expérience du Théâtre, que é um texto de 58, ele publica primeiro em 58 na Norrois, e aí depois na Nouvelle Revue Française. No Expérience du Théâtre ele dá uma medida muito grande do que ele está buscando, né? Então ele fala que o teatro não pode ser a fina comédia dos salões, mas a charge paródica, a charge extrema da própria vida e da própria arte. E aí ele fala dos limites naturais, né? Que é fazer o teatro voltar aos limites naturais. E aí o que eu entendo, né, por limites naturais, e acho que é o que, tentando partir, né, do que ele faz e do que ele diz, esses limites naturais seriam mostrar que o teatro é teatro, né? Em linhas gerais é essa. O teatro não como mímese, não como representação de uma realidade, não como uma cena artificial, mas assim, justamente no artificial, é mostrar a artificialidade daquilo. E aí pensar nesse duplo, né? O artifício e a própria arte. Então, é essa confissão do teatro como teatro. E é algo que ele faz na Cantora Careca de uma maneira muito exemplar, eu acho. Não só na Cantora Careca, mas nessas peças da primeira fase, dos anos 60, não tem história, não tem personagem, não tem enredo, é uma confissão de que aquilo não quer representar nenhuma realidade, mas principalmente na articulação cênica, no som, na voz, no jogo cênico dos personagens, é ali que está a arte, né? E isso é muito, muito vanguardista naquele momento, né? Então vai por aí essa exposição dos cordões, a exposição não dos bastidores, mas do que faz mover o teatro.